Olá, alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, básico em Teologia. Muito bem, nós encerramos a nossa quarta aula falando sobre as chamadas mediante, mais direcionada à chamada específica. Agora, nesta aula, essa aula de número 5 da matéria Teologia Pastoral, nós já vamos estar falando, em primeiro lugar, sobre a chamada geral e a chamada específica, não é? Olha aí a matéria, que lindo, olha. Teologia do Obreiro, muito linda. Teologia do Obreiro. Então, nós agora vamos estar falando sobre outra chamada. É bom lembrar que no último ponto do título do Ministério do Novo Testamento, o ponto de número 5, fala sobre outros ministérios do Novo Testamento, que é auxiliares, tá vendo? E eu falei sobre eles. Eu só não abordei diretamente na matéria. Mas auxiliares, e vem até algumas referências, olha só. Por exemplo, 1 Coríntios 12, 28, Romanos 12, diz, dos versículos 6 ao versículo 8, falando sobre Priscila e Áquila. Romanos 16 e 3. Vai falar também sobre diáconos. Atos 6, de 1 a 6. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. 3, de 8 a 13. E Romanos 12 e 7. Aí vai estar falando do cargo de diácono, que é aquele cargo que eu disse para você, que é um cargo local, de um campo, de um local de trabalho. De um campo é porque as congregações convergem naquele campo. Por exemplo, o campo de Porá tem como presidente o pastor Ataú Alves Rosa, não é? Então, necessariamente, esse treinamento para todas as nossas congregações, que são várias, todas as nossas congregações, esses trabalhos vão ser, essas pessoas vão ser treinadas. Tem a aquiescência dele e tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Bom, então vamos lá. Agora vamos falar sobre o ministro evangélico. Como podemos dizer? As características do ministro evangélico. Vejam só. Primeiro, ele precisa ser um bom executor da chamada geral, um acompanhante, um trabalhador em prol do crescimento, da evangelização da igreja. Naturalmente, quando uma pessoa se converte, ele já está, a maioria deles já estão se disponibilizando para um momento de evangelização, para um culto no lar, para os trabalhos da igreja, para conhecer trabalhos de suporte da igreja, como trabalhos de consagração, trabalhos de cultos evangelísticos, escola bíblica dominical, nós chamamos aqui a terça da família, culto da família na terça-feira. Esses dois cultos, gente, você que abdica, você que quer ser um autêntico obreiro, quer escalar seu ministério, por favor, seja um
frequentador constante desses trabalhos. Certinho? Essa é a chamada, faz parte da chamada geral. O que Jesus disse? Marcos 16, versículo, se eu não me engano, versículo 15, ele disse assim, de por todo mundo pregar o Evangelho. No final dessa matéria, eu vou trazer uma palavra para vocês, para encerrar uma matéria extra. Vou estar falando sobre as 5 ordens imperativas de Jesus. Esta aqui, e que eu disse para vocês, e de por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ela faz parte desse grupo, desse quinteto. Tá? É muito importante. Bom, então vamos lá. Chamada geral. Chamada geral, todos nós estamos inseridos nela. Ela compõe tanto os trabalhos internos, na forma de cultuar a Deus, de estar na igreja, de estar se disponibilizando para trabalhos, quanto no lado da evangelização, das contribuições, é bom lembrar que o obreiro, o verdadeiro obreiro, entre tantas características, eu vou adiantar uma para você. Ele precisa ser dizimista. Nós pregamos o dízimo. Depois eu vou dar uma palavrinha com você sobre o dízimo, tá? Sobre o dízimo. Aquelas pessoas que dizem que não há dízimo no Novo Testamento. Então tá, segura aí. Vamos lá? Olha, e essa vocação, a pessoa é chamado, depois vocacionado. Alguns até acham que é o contrário, acham que é vocacionado, depois é chamado, porque não chama se não tiver invocado e tal. Mas a verdade é vocação e chamado. Vocação e chamada. Deus faz assim, Deus trabalha assim. E quando nós entendemos que a pessoa está vocacionada, ele está trilhando o caminho da chamada. E essa chamada que eu estou falando agora é a chamada específica. A chamada para o ministério. Mas vejam só. Isso tudo é uma direção do pastor, é uma visão espiritual, ótica, mas espiritual, uma visão abrangente do pastor da igreja. Seja da sede, seja nas congregações, quem ele põe lá para ser, quem ele coloca, que ele impossa para ser o pastor daquela congregação, ele é o pastor daquela congregação. O pastor é o responsável, o pastor presidente é o responsável máximo, mas aquele pastor que está ali na congregação, ele leva tudo prontinho, tudo segundo a Bíblia determina, e através das orientações do seu pastor, que com certeza ele trabalha também sintonizado com a Bíblia. Certinho? Então vamos ver os 2 aspectos da chamada. Primeiro, a chamada universal. Vinde a mim, todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? João, capítulo, Evangelho segundo escreve João, capítulo 3, versículo 16. É o textual da Bíblia Sagrada, não é? Agora, essa chamada universal, veja só, há um sentido em que todos os crentes, eu disse, repito, todos os crentes são chamados para pregar o Evangelho. Agora, esse pregar o Evangelho, porque você é tímido, questão comportamental, e você às vezes treme, perde o ponto, a gente fala de o ponto da meada, perde o ponto da meada, acha que não dá conta
de não dou conta, nosso Deus, estou com vergonha, isso é muito tímido. Mas ele pode ter outras coisas, que ele pode evangelizar, outras formas, outros métodos que ele pode evangelizar. Eu conheci pessoas que foi evangelista. E ele tinha dificuldade, às vezes não tinha uma palavra tão assim, bem pregada, bem bíblica na igreja. Mas era um verdadeiro ganhador de almas. De almas. Ganhava através de literatura, ganhava almas entregando fita, aquelas fitas cassete, ganhava convidando para o culto. Às vezes, se tocasse para ele falar, ele não sabia. Entendeu? Os pontos X da evangelização. Mas era um ganhador de almas. Então, essa é a chamada geral. Tá? Sabemos muito bem que a vida e a natureza de Jesus, a cabeça da igreja, a igreja é o corpo, não é? Eu falei sobre isso antes. A igreja é o corpo, mas nós sabemos que quando a igreja se investe ou se reveste de muitas pessoas, de disponibilidade dos membros, dos congregados, ela avança e ela cresce. Era assim a igreja primitiva, lá do tempo de Atos dos Apóstolos. Você pode ver isso aí no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, já surge uma necessidade de separar pessoas para estar ajudando na área social e tudo mais. Certinho? Mas está ajudando, está levando, está falando, está se reunindo com pessoas e nessas oportunidades estão sempre falando a palavra de Deus. Ok? Depois agora vem a chamada específica. A chamada específica, a chamada geral é para evangelizar. A chamada específica é para organizar, para trabalhar, para cuidar da palavra, cuidar das questões da liturgia dos nossos cultos, entenderam? Da ordem dos nossos cultos e assim por diante. É muito importante isso aí e muito eficaz. Certinho? Deus abençoa muito. Então nós precisamos passar pela chamada geral, mas precisamos alcançar, se esforçar para alcançar a chamada específica. E a chamada específica, ela tem alguns preparos, alguns itens a ser seguido pela pessoa que deseja, que é para quem está abdicando. Preste atenção. Primeiro, precisa ser nascido de novo. Crente real, crente em Cristo, crente que suporta os momentos difíceis, que passa nas provas, que ele consegue vencer porque ele tem uma fé nítida em Cristo Jesus, que por nós também sofreu. Certinho? Agora preste atenção. O segundo passo, ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu estou falando para nós que somos pentecostais. Nós ensinamos assim, tá? Não estou de forma alguma falando que quem não segue a linha de pensamento, a linha de interpretação pentecostal está errado. Não, senhor. Eles também trabalham bem, são organizados, têm seus cultos abençoados, tem salvação, tem conversão, tem discipulado. Mas para nós, os evangélicos pentecostais, temos essa característica importante, esse item primordial, que é o batismo com o Espírito Santo. Subsequente à experiência do novo nascimento, existe
para cada crente o batismo no Espírito Santo, ora, se fica provado que há o batismo no Espírito Santo, para todos os crentes, como experiência prática dos primeiros cristãos, quando está falando aqui, está falando referente a Atos dos Apóstolos, a ordem de Jesus, ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento, alguns acham que não é necessariamente o batismo com o Espírito Santo, mas foi exatamente nessa ordem que Jesus deu, no tempo determinado, que os apóstolos e os demais cristãos se reuniram e aguardaram com muita ansiedade este momento, lá na cidade de Jerusalém, 50 dias depois da ascensão, da Páscoa, né? Na verdade era da Páscoa. E eles aguardavam isso com muita ansiedade e foram batizados cerca de 120. Foi o impulso para o pentecostalismo, para a igreja tornar-se pentecostais mediante o batismo no Espírito Santo. Certo? Vamos ver uma outra parte aqui importante. A escola da experiência com o Pai. Você já passou a fase de novo convertido. Agora você já está entrando na fase da maturidade. E por isso é necessário que você já tenha no seu cabide um pouco ou muita experiência. Ok? Deus abençoe e aqui eu encerro mais esta aula. E lembre-se, falta só mais uma aula. Você precisa ler a sua